Valor Entrevista dando início a mais um vídeo aqui do estúdio hoje com uma presença encantadora. Na verdade é uma presença gigante, o cara é grande pra caramba. Alexandre Matias, ele que é vereador na cidade de Blumenau. Meu parceiro, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Valor Entrevista. Olá, eu que agradeço aí a possibilidade de conversar com a grande audiência do Valor Entrevista, poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história de vida, do que a gente fez para poder chegar até o nosso segundo mandato como vereador na nossa querida Blumenau. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição aí para a gente conversar a respeito das coisas boas da vida. Alexandre, como é que você descreveria a si mesmo, cara? O Alexandre é uma pessoa bastante equilibrada. Eu acho que isso é uma grande que a gente pode dizer que é a essência do Alexandre, né? Então eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu sempre penso bastante antes de falar, e isso, do meu ponto de vista, é um ponto positivo, é uma grande qualidade. Eu acho que o homem público ele precisa ter o equilíbrio, né? A gente precisa ter homens públicos com equilíbrio, porque é no equilíbrio que a gente vai conseguir ponderar todas as situações, não é no extremismo, não é no murro em ponta de faca que nós vamos conseguir superar tantos problemas que nós temos. Então eu acho que o equilíbrio é o grande ponto forte aí do Alexandre Matias. Você sempre foi calmo assim? Eu tenho momentos, né? Momento que dá um soco na mesa. Tem momentos que a gente às vezes perde um pouco. Se der um soco na mesa, eu sempre brinco que quando a gente chegou na primeira sessão da Câmara, aí o pessoal falou, olha, então agora não precisa mais contratar a segurança, que já tem um segurança aí. Eu falei, não, vocês têm que reforçar a segurança. Tem que reforçar a segurança, porque senão não vai dar. Brincadeiras à parte, eu realmente sou uma pessoa que tenho a característica de ser uma pessoa calma, uma pessoa que ouve mais do que fala. Sim. Mas é uma grande oportunidade a gente poder estar na Câmara de Vereadores de Blumenau, sim, podendo contribuir. Isso é uma situação que me orgulha muito, sabe? Poder estar como vereador é uma situação que já a política ela está no sangue da minha família, né? Meu pai também foi vereador em Blumenau. Legal. Tem uma história pública na cidade. Tu herdou essa herança no sangue. Meu pai e meu avô também. Então a gente tem isso tudo na família. Meu tio já foi prefeito na pequena cidade de Atalanta, no Alto Vale, de onde meu pai é natural. Então a gente tem uma história aí muito próxima com a política há muito tempo. Mas eu te confesso que durante muito tempo eu também refutei a possibilidade, justamente por acompanhar de perto essa situação enquanto meu pai era vereador, né? Então meu pai foi vereador de 93 a 96, e naquele período ali, quando ele se elegeu em 92, eu tinha 11 anos, né? E eu, por muito tempo, eu até brinco com ele sobre isso, eu tinha uma aversão à política, porque na minha cabeça, enquanto, né, pré-adolescente, era a política que tirava o meu pai de casa, era a política que fazia com que eu cada vez menos tivesse contato com ele. Foi assim que aconteceu, né? Ele acordava muito cedo, dormia muito tarde, então quando ele saía a gente estava dormindo, quando ele chegava a gente estava dormindo. Então era uma loucura, era um dá saudade do pai, né, com certeza, nessa idade ainda. Então, como eu estava te falando, durante muito tempo eu sempre refutei a questão da política, porque eu pensava, não quero ter esse exemplo no sentido, né, da ausência para os meus filhos, mas não tem jeito. Quando está no sangue, a gente pode correr para o lado contrário, mas a vida vai nos sempre direcionando. Você se elegeu em 2016 para o primeiro mandato? Exatamente, 2016 foi a nossa primeira eleição. A gente já conseguiu 2.887 votos. Boa votação. Aumentou nessa do ano passado? A gente diminuiu, né? Em função da pandemia, a gente teve teve alguns contratempos. Percentual. Também teve muito candidato, né, Alexandre? Bastante candidato. A nova regra eleitoral, que acabou com a possibilidade de coligações, ela fez com que os partidos procurassem completar as suas nominatas.
e isso aumentou consideravelmente o número de candidatos em Blumenau. Nós tivemos muito próximo de quase 400 candidatos a vereador. Olha só. E também tivemos aí um número de pessoas que não foram votar muito grande. Né? Isso acabou pulverizando as votações. Mas, por outro lado, elegeu quem realmente tinha condições dentro do partido, de eleição, de público, de voto. Isso acabou favorecendo, né? Quem tinha um nome. Foi para nós, assim, foi o coroamento de um trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo dos nossos primeiros 4 anos como vereador, né? Sempre pautado no que é melhor para a nossa cidade, sempre pautado nas pessoas. E ter a possibilidade de ser vereador de reeleição é um grande orgulho, né? Porque isso demonstra que a gente está no caminho certo, isso demonstra que as nossas ações efetivamente dão resultado. Então é realmente muito interessante para mim poder estar num segundo mandato com uma outra visão, né? O segundo mandato, ele te dá uma experiência que às vezes tu acaba na ânsia de querer fazer e acontecer no primeiro mandato com muito vigor, tu acaba, é que nem jogar, sempre faz uma comparação o jogador jovem, né? Ele acaba correndo mais do que o jogador experiente. O experiente já sabe os atalhos dos 30 para cima, caminho, o cara só faz. Tu joga futebol? Joga futebol. Brinco. Olha aí, então a gente sempre faz essa comparação, e agora no segundo mandato com mais experiência, né? Acaba não correndo tanto errado. O primeiro mandato, tu considera assim os 2 primeiros anos, como uma grande experiência mesmo para aquecer o motor para os últimos 2 anos de reeleição? Eu tive uma particularidade no meu primeiro mandato, que no primeiro ano, vamos lá, relembrando um pouquinho para quem não conhece a história, né, que está vendo aí a história da política local de Blumenau. Em 2016, que foi a minha primeira eleição, e quando eu consegui o êxito na eleição para vereador, era a eleição de reeleição do ex-prefeito Napoleão Bernardes, que tinha o atual prefeito, Mário Hildebrand, como seu vice. Sim. Você é da base do governo hoje? Sim. Sou do PSDB, sou presidente municipal do PSDB. O Napoleão Bernardes era do PSDB enquanto prefeito. Exatamente. Né? Então, nós tínhamos 3 vereadores do PSDB. Nós tínhamos o vereador, em 2016, mais votado da cidade, do PSDB, que era o ex-vereador Silvio Zimmermann. Tínhamos o vereador de 7 mandatos, Jens Mantel. E eu me elegi na terceira vaga, na terceira cadeira do PSDB, o partido que mais fez vereadores naquela eleição de 2016. Então nós tínhamos um acordo interno de que os vereadores, os 3 vereadores do PSDB, teriam a oportunidade de serem líder do governo na Câmara de Vereadores, 1 ano cada um. Então o vereador Silvio Zimmermann, como foi mais votado, ocupou esse espaço no primeiro ano. No segundo ano estava acordado que seria o vereador Jens Mantel. E no terceiro ano chegaria a minha oportunidade. O que aconteceu foi que no ano de 2018, o PSDB de Blumenau decidiu que o vereador Jens Mantel seria o candidato do partido a uma vaga na Assembleia Legislativa. Por esse motivo, eu antecipei em 1 ano a minha liderança do governo, o que me deu muita experiência num curto espaço de tempo. Quando você desempenha o papel de líder do governo na Câmara de Vereadores, você é o representante do governo na Câmara, da mesma forma com que você é a pessoa do governo dentro da Câmara de Vereadores para atender os demais vereadores. E ganha projeção também, né? Exatamente. Além da projeção, você consegue ter um contato mais próximo com as secretarias, que são as secretarias que efetivamente acabam executando as ações dentro do governo, e você também acaba criando laços com todos os demais, na Casa de Blumenau, que são 15, com os demais 14 vereadores, porque eles acabam recorrendo a você para resolver e para trabalhar ações de solicitações que chegam até os seus gabinetes. Então isso acabou me dando uma maturidade, um amadurecimento político bastante considerável. E qual a minha surpresa, quando em 2018, quando o ex-prefeito Napoleão ele se licenciou, né, saiu candidato a vice-governador e assumiu o prefeito Mário. O Mário me convidou para permanecer, porque normalmente a liderança do governo é desempenhada
por vereadores que estão no mesmo partido que o prefeito, né? Que tem... É natural que aconteça a troca, né? Porque é desgastante, né? Então eu permaneci, recebi o convite do prefeito Mário e permaneci, então, durante os outros 2 anos que tinham pela frente aí. Então, do meu primeiro mandato de 4 anos, durante 3 anos, eu tive a honra e o privilégio de ser o líder do governo na Câmara de Vereadores. E aí agora na reeleição do prefeito Mário em 2020, que também tem o apoio, com o apoio do nosso PSDB, com o nome da Maria Regina como vice, a gente, então nada mais justo, a gente até colocou à disposição, e aí o ex-presidente da Câmara, o vereador Marcelo Lanzarin, vem desempenhando esse papel muito bem na Câmara de Vereadores. Tá vindo aí no canal. Vem também? Tá vindo aí. Coisa boa. O vereador Marcelo é um grande amigo, grande parceiro nas lutas e nas causas da nossa cidade. Alexandre, aí eu ia te perguntar como você entrou para a política, mas você já deu esse spoiler que foi com o amor do teu pai pela política, né? E quem é um político histórico que você admira na região do Vale do Itajaí? Olha, eu tenho um grande carinho, né, pelo ex-senador Dalírio Beber. É uma pessoa que demonstrou todo o seu trabalho no curto período de tempo que ele esteve no Senado Federal. Sim. Né? Para conhecimento de todos, o senador Dalírio, ele era suplente do saudoso Luiz Henrique da Silveira, e com, infelizmente, a morte do senador Luiz Henrique, ele assumiu. O senador Dalírio Beber acabou ocupando essa vaga no Senado Federal. Em pouco mais de 3 anos, eu acho que foi 3 anos e 8 meses que ele tinha ainda de mandato, o ex-senador Luiz Henrique. Então o Dalírio ocupou esse espaço e ocupou de forma muito bem, né? Para nós do Vale do Itajaí, foi muito interessante, principalmente porque ele conseguiu recursos importantes a fundo perdido, que são aqueles recursos que não precisa devolver. Não são modalidades de financiamento que você pega, Sim. mas você tem que pagar isso de volta. Então, são recursos a fundo perdido que desenvolveram e estão desenvolvendo ainda toda a nossa região aqui e também o estado de Santa Catarina. Então, eu tenho um apreço muito grande pelo ex-senador Dalírio Beber, por tudo que ele representa também para o meu partido, o PSDB, é um dos fundadores do PSDB a nível estadual, a nível municipal. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele, né, por essa capacidade de articulação política, de se conversar, de se unir siglas partidárias em torno de um projeto. Então é muito interessante isso, e a gente sempre, na nossa pequena caminhada, ainda comparado com grandes nomes aí da política catarinense, a gente sempre tenta absorver o máximo possível, né, dessas pessoas que já têm uma caminhada maior que a gente. Você tá com que idade hoje, cara? Eu vou fazer 40 anos agora em dezembro. É jovem pra caramba, cara. Anos. Eu recebi aqui, tu deve conhecer ele muito bem, lá em Blumenau, o Walter Osterman. Grande jornalista, esteve aqui comigo. E ex-filiado nosso, era filiado ao PSDB. Olha só, aos 81 anos, cara. Eu tô com 42, então eu olhei para ele assim, nossa, ainda tem mais uns 40 anos pela frente de trabalho, né, cara? Então é muito legal você ver pessoas produzindo, né, cara? Com certeza. Produzindo. Com certeza. Pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Alexandre Matias, vereador lá na cidade de Blumenau. Para você que está aí do outro lado, já deixa um like, faz algum comentário. Já voltamos. Direto da cidade de Blumenau, Alexandre Matias, nosso convidado de hoje. Alexandre, você também tem uma experiência muito bacana no rádio de Blumenau. É verdade. Eu tive a satisfação de poder, durante mais de 3 anos, ter um programa semanal na nossa querida Rádio Clube, e ao lado do radialista, o Charles Espig, todos os sábados de manhã, das 9 às 10 da manhã, nós apresentávamos o programa 60 Minutos, e foi uma grande experiência também. Imagino. Né? O rádio, ele te dá uma desenvoltura, um senso de improviso muito grande. Né? Então, isso também enriqueceu muito aí, principalmente na questão da oratória, né? De poder improvisar e também interagir muito com a grande audiência que tem a Rádio Clube, não só em Blumenau, mas em toda a região. E isso também foi muito gratificante. E aí, infelizmente, em função do período eleitoral, ano passado, a gente teve que se desincompatibilizar do programa de rádio. E aí teve essa migração também da Rádio Nereu para a FM, que agora ficou Jovem Pan, e aí eles acabaram comprimindo toda a programação mais comunitária que tinha na Rádio Nereu
na Rádio Clube, o que acabou temporariamente inviabilizando o nosso retorno, mas eu tenho feito participações semanais dentro da grade do programa do meu querido amigo Charles Espig, às 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia, na Rádio Clube, e para a gente matar um pouquinho da saudade, para poder também... É legal o rádio, né? É bom demais, essa interação com os ouvintes e aquela coisa do improviso, como você estava falando aqui nos bastidores, né, que é aquela coisa de não combinar, de vir a pergunta no ar, de ter também a participação do ouvinte, é maravilhoso, isso dá uma desenvoltura bastante interessante. Vamos treinar o teu improviso? Vamos lá? Se você pudesse dominar uma habilidade, tivesse que dominar uma habilidade que não tem agora, qual seria? Habilidade de qualquer natureza. Qualquer natureza. Eu tenho um fascínio, eu gostaria muito de saber voar. Sério? Olha, se a gente pudesse, se o ser humano tivesse a capacidade de voar, eu acho que voar é um teletransportar senso de... também é bom, né? Mas voar, eu sou fascinado. Tu pratica? Por voo. Não, eu tenho um fascínio por aviões, é uma coisa pessoal minha. Eu de vez em quando me vejo olhando vídeos no Facebook, no YouTube, né, de voos, de planos de voo. Até um tempo atrás eu estava me ensaiando para querer fazer um curso de piloto de helicóptero. Legal. Então eu acho que se tivesse a possibilidade, né, de a gente poder voar, ter asas e poder voar, eu acho que isso daria uma liberdade sem tamanho para o ser humano. Com certeza. Agora então vamos fazer essa mesma pergunta, mas aí para uma habilidade intrapessoal, uma habilidade de convívio com as pessoas. Olha, eu acredito que uma habilidade... Porque você sabe, vereador tem que entender de gente, né? Sim, já deu spoiler aí. É verdade, verdade. Não, com certeza, a gente tem que ter... E eu acho assim, algumas das habilidades a gente também, claro, muitas delas a gente é nato, né? A gente nasce com algumas habilidades. Mas eu sou da opinião que ao longo da nossa caminhada a gente pode ir elaborando e aprimorando algumas habilidades bastante interessantes. Por exemplo, como você falou, você é sempre assim, calmo, paciente. Eu exercito a paciência constantemente. Isso é uma habilidade que eu não tinha. Você respira antes de responder. E a política é a arte de engolir sapos, já diria o filósofo. Né? Então a gente tem que muitas vezes respirar fundo, não é fácil. Né? Engolir 1, 2, 3, 4 sapos e responder de uma forma diferente do que muitas vezes nós gostaríamos. Sim. Isso, voltando ao início da nossa entrevista, é o equilíbrio que eu te dizia. Sim. Né? Porque se for a gente levar tudo a ferro e fogo, muitas vezes a gente acaba potencializando uma situação que, por sermos homens públicos, nós temos que mediar, intermediar, abafar. Então esse que eu acho que é o grande cerne da questão. Nós, enquanto homens públicos, nós temos que ajudar, contribuir. E o equilíbrio, a calma faz muita diferença quando a gente está no meio de uma situação que às vezes é adversa, né? Porque a gente trata com pessoas, como você falou, e muitas vezes as pessoas estão numa situação de total desespero, seja qualquer situação que é. Sim. E se você não tiver um ponto de equilíbrio para tentar acalmá-la, para tentar dar uma solução coerente, tu vai acabar prejudicando ou dificultando mais uma situação do que podendo contribuir. Então acho que é mais ou menos nessa linha. Né? Tu faz um estilo de vereador mais povão, mais junto da comunidade, ou tu é mais burguês? Porque a gente sabe que tem vereador que não elege, mas depois some, né? Que é o que o povo fala. Não sou eu que estou falando, o povo fala. Como é que é o teu perfil? Então, olha, eu tenho muito boa. Eu tenho um perfil bastante misto, assim, né? Uma das pautas que antes de eu me eleger vereador eu escutava muito, que era o político, no meu caso vereador, Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos, né? No ano da eleição. Então isso ficou muito gravado na minha memória e eu tento e me esforço bastante para não ser um político Copa do Mundo. Então, sempre que possível e também
necessário, eu tento me fazer presente nas comunidades que a gente tem atuação. E Blumenau é uma cidade que tem 35 bairros, então a gente tem que se dividir bastante. É claro que a gente também não consegue estar em todos os bairros ao mesmo tempo. Mas aí tem um detalhe importante, aí vem as redes sociais. Exatamente. Você está presente nas redes sociais? Estou presente nas redes sociais. Aliás, aproveitar a audiência aí, as minhas redes sociais no Facebook, Alexandre Matias, tem a página também, vereador Alexandre Matias, e no Instagram é o @Alexandre Matias 45. A gente está lá postando e divulgando as nossas ações. Eu acho que a rede social ela veio justamente para fazer essa prestação de contas da classe política, porque antes delas a gente acabava imaginando de que o político ele trabalhava só durante talvez as sessões ordinárias e a gente vê através das redes sociais, pelo menos no meu caso é assim, que a gente tem uma atuação muito maior do que só ali no período em que nós temos a sessão na Câmara. Nós temos uma atuação, eu particularmente larguei as minhas outras atividades particulares e sou vereador integralmente. Que legal. Porque isso acaba consumindo realmente, é uma responsabilidade, isso acaba consumindo o nosso tempo. Sim. Porque através também das redes sociais, a gente não tem mais nem dia do dia e nem da noite para receber demandas. Muitas delas são sim atribuições do vereador, mas nós recebemos muitos pedidos também que fogem das nossas atribuições. Tá aí uma boa pergunta, Alexandre. Muito boa. Aproveita a lente do Valor Entrevista para quem está acompanhando agora, aqui com Alexandre Matias. O que faz? Porque parece tão difícil da população entender. O que é que faz um vereador? Olha, essa é uma ótima pergunta e eu Obrigado. Se você não me fizesse, inteligente, se você não me fizesse, eu com certeza acabaria respondendo mesmo assim, porque a gente tem ainda, a gente, quando eu digo a grande maioria, tem ainda a falsa ideia de que o vereador ele tem que dar o assistencialismo, que é como antigamente acontecia. Vai lá, pede para aquele vereador que ele vai te dar uma cesta básica. Que loucura. Pede lá para aquele vereador que ele vai te dar uma carrada de areia, uma carrada de brita, ele vai calçar a tua rua, ele vai te dar uma prótese dentária. Madeira. Então, são várias coisas que aconteciam no passado que hoje em dia não cabe mais. Mas, infelizmente, principalmente as gerações agora um pouco mais experientes, ainda tem um pouquinho dessa cultura, porque acontecia no passado, mas hoje em dia não cabe mais. Então, o vereador ele tem que legislar, ou seja, ele cria leis para a cidade, no caso, o vereador, e também ele precisa fiscalizar. Fiscalizar quem? Fiscalizar o executivo. No caso do município, a prefeitura, o prefeito, as suas secretarias, suas autarquias. Então esse é o grande papel do vereador, fiscalizar, legislar, e não é dar prótese dentária. Te confesso que a gente teve, assim, durante a nossa caminhada curta, durante a campanha, vários pedidos. Desde prótese dentária, prótese ortopédica, óculos, material de construção dos mais variados. Me chegaram a pedir uma vez para que eu assumisse pontos da carteira de uma pessoa, porque ela tinha superado, na época eram 20 pontos ainda. Então ela dizia, olha, se tu me assumir aqui uma multa gravíssima e disser que era tu que estava dirigindo meu carro, o meu voto vai ser teu. Eu falei, meu Deus, não é para esse propósito que eu estou me colocando à disposição. Eu achava que a conta de água e a conta de luz era o mais pior dos pedidos, mas até ponto em carteira, Ponto em carteira. E assim, ainda acontece, às vezes as pessoas irem lá no gabinete, estamos com dificuldade financeira e a gente precisa de uma ajuda. Eu digo, olha, o que eu posso te fazer é te encaminhar para a Secretaria de Assistência Social, te encaminhar para o CRAS, onde eles vão ter ali a capacidade técnica de analisar efetivamente que tipo de ajuda você precisa e da forma legal, da forma que pode ser feito, dentro se for também a realidade, ajudar. Agora, não é papel meu ajudar financeiramente, seja para pagar uma água, uma luz, porque se nós fôssemos ajudar todos que nos procuram,
nós não teríamos recursos financeiros à disposição para poder ajudar tanta gente, porque é rifa, meu Deus, é pastelada, é risoto, meu Deus. Eu ouvi de um vereador aqui em Gaspar, pessoal, que ele ia botar uma placa na porta do gabinete dele: não compramos rifa. Tem bastante gente que vende rifa. A grande reclamação é que ele deixa o salário praticamente todo, porque assim, ó, o povo cobra. E se tu não compra a rifa, o cara Eu ouvi gente aqui dizendo, Alexandre, que perdeu o voto porque não pagou a cachaça pro cara no bar, cara. Tem bastante Que loucura, né? Que cultura Mas é o que eu te disse. Por que essas pessoas ainda têm essa cultura? Porque num passado não muito distante, tinha isso. Né? Não se tinha um controle efetivo de uma campanha eleitoral e onde se podia muita coisa. Então o diferencial de um candidato para o outro era porque ele me batia nas costas, me pagava uma cachaça, me pagava uma cerveja, me comprava carne. Então isso não cabe mais na política atual. Né? O que cabe é a pessoa acompanhar o nosso trabalho na rede social e fazer valer. Né? Ir lá na porta do gabinete, com certeza, levar as demandas. Eu vi agora há pouco no site da Câmara de Blumenau que tem lá solicitando demandas da comunidade. Então você que está assistindo, que conhece, que votou no Alexandre, manda e-mail lá para ele: olha, eu preciso de tal coisa porque a nossa rua, enfim, essas coisas que são demandas populares. E você está ali para fazer o trabalho junto com a prefeitura. Eu acho que um grande papel do vereador é justamente isso, né? Fazer essa articulação entre a comunidade e entre o poder público, no caso a prefeitura, no caso municipal. Porque as pessoas não têm o conhecimento de onde muitas vezes elas têm que se dirigir para fazer tal solicitação. E nós, por estarmos no meio, já sabemos, né, de cor e salteado todos os caminhos dentro da prefeitura. Então isso também é o nosso papel de intermediar, de fazer a solicitação. É para isso que nós estamos lá, mas sempre pensando na coletividade, não no individualismo. É para isso que a gente desenvolve o nosso papel na Câmara de Vereadores. É isso. Pessoal, nós estamos conversando com Alexandre Matias, vereador na cidade de Blumenau. Vamos para a terceira e última parte da nossa entrevista. Não saia daí, já voltamos. Antes da gente continuar com a pauta, eu quero ir para um pinga-fogo aqui, um negócio rápido, um bate-bola, chute rápido, como é boleiro também, joga bola, sabe como é que funciona no meio de campo. Lula ou Bolsonaro, 2022 está aí, cara. Eu espero sinceramente que a gente não precise chegar num segundo turno polarizado como aconteceu em 2018, onde, a exemplo de tantos, né, eu também acabei optando naquele segundo turno em votar no candidato Bolsonaro. E eu imagino que essa terceira via ela possa ser construída através do PSDB, que já tem uma participação histórica aí nas candidaturas presidenciais. Teve o presidente Fernando Henrique Cardoso, que contribuiu muito para o nosso país com a questão da moeda, do real. Mas tá a briga com Dória e o Leite também? O que aconteceu? Briga interna, cara. As prévias do PSDB, elas se assemelham muito ao que acontece nos Estados Unidos, né, onde se tem uma candidatura primeiro interna dentro do partido para escolher quem vai ser a pessoa que vai representar saudável, né? aquela ideologia na candidatura presidencial. Então nós temos essas prévias acontecendo, que acontecerão em primeiro turno dia 21 de novembro e em segundo turno dia 28, caso seja necessário, para definir qual vai ser o nome do PSDB para a candidatura presidencial do ano que vem. E voltando à tua pergunta, eu espero sinceramente que os partidos do centro consigam chegar num denominador comum e consigam, em torno de um nome único, construir um projeto de terceira via para o ano que vem. Não vai adiantar nós temos 2, 3, 4 se pulverizar, terceiras vias, porque esse eleitor equilibrado, esse eleitor do centro, se ele se pulverizar, ele vai acabar favorecendo as duas extremidades. O petista só vota no PT, o bolsonarista só vota no Bolsonaro. Então, se o centro não se unir, a possibilidade de nós termos no segundo turno Bolsonaro e o PT é muito grande. Então é complicado no meu ponto de vista, como eu te falei, eu tenho um perfil mais equilibrado. Então mexe muito comigo quando eu vejo, por exemplo, o nosso presidente, que tem que ser, que deve ser o presidente de todos,
porque o período eleitoral ficou lá em 2018, né? No período eleitoral, sim, a gente briga e diverge, mas a partir do momento que acabou a eleição, ele tem que se vestir com as cores do nosso país, como ele sempre diz, mas ele não faz isso, ele tenta governar para aquele eleitor dele, e ele tem que saber que ele é o presidente de todos, dos que votaram e dos que não votaram nele, e às vezes eu percebo que ele quer excluir esse eleitor que acabou não votando nele. Isso não existe, não pode acontecer. Então, às vezes eu percebo que ele poderia muito bem apaziguar a situação, poderia ser um mediador, e o que ele faz é jogar gasolina na fogueira, né? Causar um caos ainda maior, como por exemplo o que aconteceu no 7 de setembro. Para que valeu aquilo ali? Movimentou, fez, aconteceu. Depois de 2 dias, redigiu uma carta com o auxílio do ex-presidente Michel Temer para apaziguar os poderes, mas então quer dizer o quê? Usou o eleitor dele de massa de manobra? A troco do quê? Valeu a pena? A gente está vivendo aí uma alta em combustíveis que está começando a preocupar. Tudo, né? Inflação. A inflação tá aí, poucas pessoas têm falado sobre esse assunto, mas os preços estão subindo de forma galopante, né? Está se imprimindo cada vez mais dinheiro, e isso vai refletir em algum lugar. Está se dando auxílio, claro, a gente estava também numa pandemia, então é uma linha muito tênue que precisa ter esse equilíbrio que, no meu ponto de vista, falta ao nosso presidente. Mas, já respondendo a tua pergunta, entre uma pessoa com pouco equilíbrio e uma pessoa corrupta, eu ainda vou ficar com o que tem pouco equilíbrio. Agora, falando aqui de Santa Catarina, nós estamos vendo Moisés, a cada dia que passa, o governador Moisés, numa frente grande para a reeleição. Você acha que ele se reelege, ou o PSDB, por exemplo, terá um nome? Olha, nós estamos Essa pergunta é boa também, hein? Boa, muito boa. Nós estamos num período pré-eleitoral, né? Muita água vai passar embaixo dessa ponte até nós chegarmos aí na eleição do ano que vem, mas já tem alguns nomes colocados. Nós temos já como candidatos colocados o nosso atual governador, Carlos Moisés, e temos também o senador Jorginho Melo, sim, com o apoio até então do presidente Bolsonaro, vindo aí com uma linha mais forte, né? Da direita, né? E claro, eu não tenho dúvidas que nós vamos ter aí outros candidatos também. Quem é que está se ensaiando? O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Nós temos o MDB, que é o maior partido de Santa Catarina, né? Tem o prefeito de Jaraguá do Sul, o Antídono Nunelli. Décio Nunes também teve aqui, o Décio Lima, aliás. Décio Lima, exatamente, também pela esquerda, né? O PSDB é um partido que também está se articulando, tem nas suas fileiras o ex-presidente da Assembleia Legislativa, concorreu ao governo do estado em 2018, Gelson Merizio, também está tentando viabilizar o projeto em torno dele. Então, agora as conversas vão se intensificar, e eu imagino também que, a exemplo do que eu falei a respeito da terceira via para o governo federal, no estado não foge a regra. Eu acho que esses partidos de centro, se eles querem ter uma possibilidade de ganhar a eleição no ano que vem, tem que se unir em torno de um projeto único, né? Porque a gente tem percebido a estratégia do governo do estado, que está com os cofres abarrotados de dinheiro e está distribuindo dinheiro à torta e à direito, porque não teve a competência de executar projeto próprio para utilizar esse recurso. Então, o que a gente vê? Basta você olhar. Notícia de governo do estado fazendo convênio com o município que já tem projeto para poder gastar essa fortuna de recursos que o governo do estado está arrecadando. Porque o que o governo do estado tem de projeto seu que ele está executando? Pouquíssimas coisas que já estavam lá atrás. Para a região aqui, a nossa, né, Blumenau, onde eu sou vereador, nós estamos batendo na tecla já há algum tempo a questão do prolongamento da Via Expressa, né, que é a SC 108, que agora retornou a passos de tartaruga. É uma extensão que
se não me engano, tem um pouco mais de 15 quilômetros a área total e que agora eles vão fazer 3 quilômetros, ou seja, não vai resolver nada. Nós temos uma Pedro Zimmermann, que é uma rodovia estadual que corta Itopava Central, que o governo municipal, o prefeito Mário, foi atrás de financiamento para poder fazer uma revitalização, porque ali morre gente toda semana, em função da falta de segurança e pela inoperância do governo do estado. Uma Werner Duve, que é o acesso à cidade de Pomerode, também está lá com uma dificuldade muito grande de manutenção, pela inoperância do governo do estado. Em contrapartida, vai se investir recursos estaduais em uma rodovia federal, em um estado que deu 78% de votos ao presidente Bolsonaro. Então, será que não seria interessante nós fazermos essa análise? Mas incoerências aí, né? Estranhas, né? São situações, é claro, vai me perguntar, mas então você é contra a duplicação da BR-470? Jamais, talvez nós teríamos que já estar triplicando a 470. O que eu questiono é qual vai ser a contrapartida do governo federal para Santa Catarina por nós estarmos colocando dinheiro carimbado estadual em uma obra que é federal. Sim. Qual que seria o mundo perfeito? Que o governo federal estivesse com recursos próprios bancando essa obra para nós pegarmos esses 400 milhões e pulverizarmos onde é a responsabilidade do governo do estado. Educação, saúde. Então, tem muita coisa para fazer. São situações bastante difíceis, né? Eu espero, sinceramente, que essa terceira via aqui no governo do estado também possa se apresentar, porque para Blumenau o governador Carlos Moisés tem pecado e tem pecado muito. Alexandre, o que você acha que todos deveriam fazer pelo menos uma vez na vida? Eu acho que todo mundo deveria pelo menos uma vez se colocar à disposição como candidato para um cargo eletivo. Te dá uma outra visão, porque você está do lado de lá do balcão, ser pedra, eu sempre digo isso, ser pedra é muito fácil. Né? Difícil é ser vitrine. É só juntar e... Difícil é ser vitrine, difícil é se colocar à disposição, difícil é você sair da sua zona de conforto, da sua vida privada, onde a maioria, né, faz o seu, que também é legítimo, mas agora você doar, né, a sua vida, o tempo, abrir mão dos seus filhos, da sua família, finais de semana, para você estar buscando o bem da coletividade, isso te dá uma visão diferente de tudo. Então fica aí, né, o convite para você que tem vontade de fazer diferente, que tem vontade de mudar a vida das pessoas, se coloque à disposição. Venha ser candidato, né? Tente representar a sua cidade, representar a sua comunidade, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, porque com certeza isso vai te dar uma outra visão e você vai entender muitas vezes situações do porquê que as coisas não acontecem, porque parece ser muito fácil do lado de cá do balcão, mas do lado de lá é que a gente começa a entender e começa a visualizar as situações como elas realmente são. Como é que é o teu relacionamento com os colegas vereadores lá em Blumenau? Olha, se tem uma Fecha situação... o pau lá de vez em quando? Às vezes acontece, já aconteceu mais, né? Às vezes a inexperiência... Às vezes não tiram muita onda com a tua cara não, né? A gente sempre se... a gente não chega ao extremo, né? Graças a Deus a Câmara de Vereadores, ela sempre prezou pelo bom andamento das sessões, não chegamos nem perto de situações como a gente às vezes acaba recebendo no WhatsApp, em que um pega o outro pelo pescoço. Lembra da Assembleia em São Paulo lá, o Mamãe Falei lá? Exatamente. Foi pro pau. Eu acho que isso são situações que eu espero que nunca aconteçam. Lá o pessoal está equilibrado. Graças a Deus, às vezes a gente diverge, que é a função do parlamento também, né? Que é a gente colocar as nossas ideias, colocar os nossos pontos de vista, mas colocar os nossos também, dar voz a pontos de vista de pessoas que acreditaram o seu voto na nossa pessoa. Então às vezes acontece, né? E é salutar que a gente tenha também o contraditório, mas sempre respeitando todas as opiniões, sempre também colocando o nosso ponto de vista de maneira respeitosa, mas às vezes a gente acaba divergindo sim, né? Mas isso é salutar. Forma mais... às vezes a gente tem que aquele soco na mesa, rola um soco na mesa. Às vezes acontece, levar um pouquinho a voz, né? Mas isso tudo faz parte. Que legal, cara. Isso é só nos bastidores, eu comecei o dia de hoje, a gente está gravando aqui numa sexta-feira, que dia hoje? Dia 5. Hoje é dia 5. Hoje dia 5, a gente está gravando na sexta-feira. 5 da manhã de hoje, cara, eu estava assistindo o primeiro episódio de House of Cards. Olha só. Aí eu falei, bom, vou receber o Matias,
E vou receber ainda hoje também Gessé Lopes. Então tu imagina a porrada que não vai dar. Eu imaginei que ia sair um pau. Mas o Matias é muito tranquilo, de boa, sossegado. Graças a Deus. Que bom, né? Bom. O que dizer para o cidadão que está acompanhando o nosso vídeo agora, que acha que político é tudo igual e tudo ladrão e tudo corrupto? Olha, outra pergunta quem boa, hein? pensa dessa forma, aliás, foi, não nesses termos, mas muito do que me deu a inquietude de me colocar à disposição foi porque isso, lá né? em 2016 a gente estava naquele momento de impeachment da ex-presidente Dilma, daquela situação de várias notícias negativas na esfera federal, e eu pensei, bom, se eu ficar aqui sentado no meu sofá, esbravejando com a televisão, eu não vou conseguir ajudar em nada. Então eu pensei, eu tenho que também fazer a minha parte. Me coloquei à disposição, te confesso que sem muita pretensão numa primeira eleição, né, a gente, obviamente, que a esperança de conseguir êxito, né? ela sempre existe, aquela chaminha dentro do coração, ela estava forte e vibrante, mas sempre com os pés no chão, sabendo da dificuldade que nós teríamos para acontecer realmente. E graças a Deus a gente já foi condecorado aí com a eleição na primeira eleição, mas isso tudo demonstra que a gente precisa se envolver, né? Eu coloquei o meu nome à disposição, estou lá hoje contribuindo dentro do que eu preconizo, dentro do que eu tenho o entendimento que é o correto, e acredito que esse convite também vale para você. De maneira honesta, né, Alexandre? Exatamente, com certeza, com as mãos limpas. E eu faço esse convite para você que às vezes é muito crítico, que tem também o seu ponto de vista, talvez seja o momento de você vir para o lado de cá do balcão e colocar essas ideias e contribuir, e se fazer valer também o seu ponto de vista. Acho que é muito interessante. Vai à luta aí, vai à luta. Para a gente fechar nossa entrevista, quais são os projetos que você defende na Câmara hoje? O que você defende lá de bandeira? O que a população pode esperar? Olha, eu consegui, ao longo do nosso primeiro mandato e até agora, aprovar projetos muito importantes para a cidade de Blumenau. O mais importante deles, com certeza, é a questão da regularização fundiária que nós estamos executando lá na cidade de Blumenau, que seriam nas áreas EIS, que são as zonas especiais de interesse social. Nós tínhamos alguns bolsões na cidade de Blumenau que já há muito tempo estavam irregulares, e uma quantidade significativa de famílias viviam naquela localidade e que não tinham a dignidade de ter os serviços públicos oferecidos, como, por exemplo, nem mesmo as suas correspondências chegavam na sua caixa de correio, porque as ruas não eram nominadas de forma oficial, e com isso o correio não conseguia emitir um CEP, e aí essas correspondências acabavam não chegando. Então, qual foi a minha proposta? Que nós conseguíssemos nominar essas ruas de forma oficial, para que isso desse a possibilidade dessas pessoas terem, entre outros serviços, o serviço também das correspondências nas suas residências. E durante o período eleitoral foi muito emocionante a gente ver essa lei sendo colocada em prática e escutando os relatos das pessoas de quão difícil era a sua vida antes dessa lei aprovada. Teve o relato da dona Sila, lá da Velha Grande, do Morro da Dona Edith, em que ela colocou para nós de que ela perdeu o seu auxílio porque o governo federal mandou a correspondência para a casa dela para verificar se ela ainda estava viva, e ela não recebeu nunca essa correspondência. Que tristeza. E ela teve o auxílio dela cortado porque a sua correspondência não chegou na sua residência. Então você vê o quanto uma pequena coisa faz a diferença na vida das pessoas. E com essa regularização, que já é lei lá na cidade, essas ruas já estão nominadas de forma oficial, o Correio já está entregando correspondência na residência dessas pessoas, o poder público também está oferecendo esse serviço, seja de iluminação pública, seja coleta de lixo, que não tinha, seja instalação de água potável através do SAMAI. Então são várias, iluminação pública, tudo isso, essas pessoas não tinham essa dignidade, pelo menos não de forma oficial, e agora elas já têm. Em algumas dessas localidades a prefeitura está até fazendo o serviço de pavimentação dessas áreas especiais, essas zonas especiais ali na cidade de Blumenau. Então esse foi um projeto muito interessante. Também aprovamos um projeto que, no meu ponto de vista, também é um projeto de extrema importância, porque trata a respeito de alimento, né, que é a possibilidade dos estabelecimentos comerciais fazerem a doação das sobras
dos seus alimentos para entidades filantrópicas. Legal. Me incomodava muito ver a quantidade de alimento que era colocado na lata do lixo. E não é pouco. Em função da burocracia. Por que da burocracia? Porque até a nossa lei ser aprovada, a responsabilidade de quem doava o alimento, ela ia além do momento da doação. Se eu doasse, eu como empresário, doasse, por exemplo, a sobra do buffet do meu restaurante para você, e dali 10, 15 dias, você retornasse a me dizendo, olha, eu passei mal com o teu alimento, por mais que você não tenha tido cuidado do acondicionamento desse alimento, sim, e tudo mais, eu ainda era responsável por ter feito essa doação. Então a nossa legislação, ela separou essa responsabilidade. A responsabilidade de quem doa vai até o momento da doação. A partir daquele momento, quem recebe esse alimento emite um documento dizendo, olha, eu estou recebendo isso, isso e aquilo, e a partir de agora, o acondicionamento desse alimento é de minha responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer a partir de agora é minha responsabilidade. Isso deu e estimulou os comerciantes a fazerem essas doações com mais intensidade e, consequentemente, esse alimento chegou à mão daquelas pessoas que mais precisam, né? Isso também a gente conseguiu através de uma legislação na Câmara de Vereadores. Então a gente tem uma atuação muito diversificada, né? Seja na questão da regularização fundiária, seja na questão da assistência social, seja no esporte. Eu tive a oportunidade de ser atleta em Blumenau, fui atleta de voleibol pela Escola Barão de Rio Branco, defendendo as cores da nossa cidade, em jogos abertos, joguinhos abertos, e isso também me faz ter um vínculo grande com a questão do esporte. Eu sempre defendi o esporte, seja ele de alto rendimento, seja ele amador, porque eu acredito que o esporte ele é uma grande bandeira também de assistência social, porque quando o jovem ele está inserido no esporte, transforma. Ele não só transforma, como ele não está com a cabeça vazia e não está atrás de coisas que vão acabar encaminhando esse jovem para a ilegalidade. Sim. Então é muito importante, eu sou também um defensor aí do esporte na cidade de Blumenau. Cara, vamos finalizar com o quadro O Convidado Vende. Você já vendeu? Já vendi. Vendeu alguma coisa na tua vida? Então, como você é vendedor, o quadro é muito simples. Você vai fazer suas considerações finais e um pedido de patrocínio aqui para o canal Valor Entrevista com Alan Santiago. Olha, gente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com Alan Santiago nesse programa maravilhoso que é o Valor Entrevista, poder falar um pouquinho de mim, do vereador Alexandre Matias, da pessoa, né, antes de ser o homem público, né, que foi uma grande caminhada até a gente conseguir uma cadeira lá na Câmara de Vereadores. E gostaria de convidar você também, empresário, né, que possa veicular a sua marca aqui com o Valor Entrevista. Eu tenho a certeza que você receberá o retorno desse investimento, porque aqui o nosso amigo, ele é uma grande pessoa, faz um grande trabalho, e que você tenha muitos e muitos anos de sucesso ainda com essa sua grande marca, que é o Valor Entrevista. Deixa uma mensagem aí para quem está te assistindo, tua família, teus amigos. Olha, eu queria agradecer a todos que nos apoiam, né? Ser homem público é você receber elogios e saber administrar as críticas. Eu tenho uma premissa de que a crítica ela é sempre muito bem-vinda, desde que ela seja uma crítica construtiva. E você que recebe críticas, você também tem que analisar quem está fazendo as críticas. Se é uma pessoa que está te criticando, que tem um serviço prestado, que tem uma participação na sociedade e ela te critica, analise essa crítica, faça a sua análise e efetivamente, se for o caso, assimile essa crítica. Agora, se quem está te criticando é uma pessoa que nunca fez nada, que acaba tirando pedra para todo lado só porque ela não tem a motivação ou é uma pessoa infeliz, abstrai essa crítica, porque isso não vai somar em nada na sua essência. Siga a sua vida, né? Com certeza. E a gente vai continuar assim, né, trabalhando de forma muito humilde, com os dois pés muito bem plantados no chão, né, sem soberba, sem qualquer tipo de superioridade, com muita humildade. Eu acho que nós vamos conseguir fazer uma cidade, um estado e um país cada vez melhor.
Cara, eu fico muito feliz de ter te recebido. Eu que agradeço. Desejo sucesso. Obrigado por ter saído lá de Blumenau para vir aqui em Gaspar. Visitar Gaspar aqui também, né? Do ladinho, mas uma cidade linda aqui em Gaspar. Por estar aqui conosco no Valor Entrevista. E para você que está aí do outro lado, gostou do nosso vídeo? Deixa um like, compartilhe o nosso vídeo, deixa um comentário. Se faltou perguntar algo para o Alexandre, faz um comentário aqui. Ele é muito assíduo ali nas redes sociais. Ele responde com certeza para você. Alexandre, muito obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Desejo sucesso, mando um abraço para todos os nossos seguidores lá na cidade de Blumenau, a todos os vereadores também, o meu abraço. Porta está aberta, é só chegar. Gente, vamos nessa? Um bom final de semana, claro, uma boa semana para todo mundo também. Que Deus abençoe e voltamos na semana que vem. Abraço. Tchau. Abraço.